Fala, meu povo, torcida do Vitória. Eu tô com um homem aqui. A torcida do Vitória sabe, em 2007 o camarada fez 4 gols contra o time do Jair. Nada mais, nada menos do que Índio. Boa tarde, Índio. Tudo bem, meu irmão? Boa tarde, eu que agradeço o convite. Tamo junto aqui. Tamo junto. Vou falar um pouco sobre a história desse ídolo do Vitória. Índio, ele é ídolo pra gente. A torcida rubro-negra agradece muito por tudo que você fez contra o time do Bahia naquele Bavi de 2007. E a pergunta que eu quero te fazer é: qual foi a emoção de você como jogador de futebol marcar no Bavi, que é inédito? Geralmente a gente não vê jogador marcar 4 gols, a gente chama a Europa chama de hat-trick, nós chamamos de 4 gols aqui, né? 4 gols. Então um atacante fazer 4 gols em uma partida de futebol, principalmente contra o rival nosso, que é o Bahia, que é a Sardinha, você fazer 4 gols, qual foi a emoção que você tem, que você pode passar pra gente desses 4 gols que você fez? Primeiro, né, não foi só os 4 gols, né, do Bavi, mas uma semana antes teve outro Bavi. Sim. O de 4-2, e fui feliz também de fazer 3 gols, né? Então, em uma semana foram 7, né? 7 gols. Então, eu acho que espero até hoje que alguém venha e coloque, né, esse recorde, a disputa, né? A disputa boa, sadia. E espero que alguém venha e faça esse mesmo feito do nosso lado, claro, né? Com certeza. Não do lado deles. Então, fico feliz, né, de ter feito, de estar sempre lembrado, sempre estar lembrado, né, até hoje, né? Já tem anos, tem uma década já, né? De estar lembrado sempre hoje por esses gols. E sempre ressalto, né, que não foram só 4, né? Eu acho que uma semana, eu acho que é poucos dias para um atleta, um jogador profissional fazer um clássico, né? Então eu sempre falo, fazer 7 gols em uma semana eu acho que é difícil, e espero que alguém venha e bata esse recorde pro nosso lado. Foi um feito inédito, isso aí a gente não pode negar. E se eu não me engano tem um Bavi que é marcante, e aí acredito que foi esse que você fez 4 gols, que foi o 6-5. E se eu não me engano foi na plena Fonte Nova, e a narração foi, infelizmente, demitida agora pela Record, do Oliveira Andrade. Como foi a sua emoção, contar aqui para a nossa torcida do Vitória, o Colossal, de fazer esses 4 gols, ou fazer gols no Bavi? Qual é a diferença do clássico Bavi, e como é que você enxerga hoje a importância do jogador de futebol fazer gol em clássico? Eu sempre falo, né, sempre nas minhas entrevistas, às vezes quando eu vou dar alguma entrevista, sempre falo, né, que Givanildo Oliveira foi o mentor, né, desse jogo, né, porque eu já tinha feito, se eu não me engano, acho que 20 algum gol, 21, acho que 22, não me recordo bem. E ele tinha me perguntado, né, na pré-eleição, quantos gols eu tinha feito contra o Bahia. Isso, no caso, uma semana antes, na semana do 4-2. E infelizmente eu não tinha feito gol ainda contra o Bahia, né? E falei pra ele que não tinha feito ainda. E ele falou: então chegou a hora. Não adianta nada os seus 20 gols que você fez pra trás. Então, hoje é seu dia, vá lá, aproveite, se divirta e faça o que você tem feito, né? E fui feliz de ter feito, né, os gols e de ter ajudado a minha equipe, a Vitória, a sair com a vitória, para dar um passo, né, no título que a gente tinha perdido em 2006, né, tinha perdido pro Bahia em 2006, e a gente conquistar o título em 2007. E foi o primeiro clássico do quadrangular, que a gente saiu na frente e conseguiu se consagrar campeão. Graças a Deus. E nossa torcida do Colossal, Vitória, agradece. Quero mandar um abraço aqui para seu Prado e Dona Sueli, restaurante Cabana do Espião, Shopping Vilas Boulevard, Avenida Praia de Itapuã, número 1137, loja C9. Muito obrigado, seu Prado, muito obrigado, Dona Sueli. Há uma passagem da Bíblia, independente se você ser cristão, que diz que há amigos mais chegados do que irmão. Então, Dona Sueli, eu estou de férias, estou voltando, né? E ela me conseguiu essa entrevista, seu Prado também. A gente fez ligação de chamada com o Índio, e ele sempre estava falando comigo: Índio, vem sempre aqui, são amigos particulares de Dona Sueli, de seu Prado. E ele sempre lembrava de mim: ele, não, vou te apresentar Índio, um dia você pode marcar essa entrevista, né? Eu também, para quem sabe que eu trabalho no Bom Levar como porteiro,
E graças a Deus a gente é apresentador de TV, na LF TV Oficial, hoje como eu tô de férias, a gente tá fazendo, voltando às origens, né, que a gente fazia só no celular, mas a gente tem todo o estúdio, tem toda a estrutura, mas como eu tô voltando de férias, eu só faço podcast da emissora a partir de março, então a gente resolveu fazer aqui na nossa casa, e Índio simpaticíssimo, pessoal humilde, de ponta ele atendeu, não ficou, né, colocando dedos, como a gente diz, cara, sensacional, não conhecia, mas conhecendo pessoalmente, vi a humildade, né, tá aqui com a sua esposa, então, cara bacana demais, bacana, cara show de bola, só tenho a agradecer pela paciência, pelo carinho, todo momento que ele estava conversando, ele sempre afirmou que participaria, então isso é importante. Torcedor do Vitória, estamos aqui fazendo algo pelo Vitória, que é o nosso ídolo, né? Eu sempre digo, e acho que a torcida do Vitória, o futebol brasileiro, precisa de pessoas que valorizem os seus ídolos. Infelizmente a gente vê, evidentemente, que Neymar partiu para o outro lado, acho que Neymar tinha tudo para ser o maior do mundo, só que ele caminhou para a área da mídia. Hoje Neymar é mais midiático do que jogador de futebol. Mas Neymar é um ídolo brasileiro, né? O Vinícius Júnior é um ídolo brasileiro, o Endrick está chegando agora, é um ídolo brasileiro, o Rodrigo. Mas infelizmente a gente não cultiva os nossos ídolos, né? Pelé sempre foi ídolo, infelizmente falecido. Zagallo. A gente brasileiro tem uma memória curta. E o meu podcast é de entretenimento e inteligência. Eu quero chamar a sua atenção para você pensar e refutar. Valorize os seus ídolos. Eu fiz questão de, quando o Dona Sueli falou comigo de Índio, sou Vitória, então eu falei, não, eu vou ter que chamar esse cara, tenho que chamar esse ídolo do Vitória, porque o que ele fez é algo inédito. O cara fazer 4 gols no Bavi, possivelmente, espero que Caio Dantas faça, Alejandro faça, mas vai ser difícil, até do lado de lá da Sardinha, é difícil você encontrar algum jogador que faça 4 gols no Bavi, porque clássico é emoção. A gente tá vendo aí o time do Bahia com o Everton Ribeiro, o time do Bahia com o Carlos Alexandre, o time do Bahia com o Jean Lucas. O time tá entrosado? Tá, mas quando chega na hora do Bavi, Bavi é Bavi. Clássico, né? Clássico é clássico. Pode ser 1-0, uma bola vadia, como a gente diz. Pode ser um lance de contra-ataque, uma falha de um zagueiro. Então, Bavi tudo acontece. Então é difícil você fazer 4. Índio jogou muito. Eu tava vendo alguns vídeos hoje, antes de fazer a vez com você, que aquilo ali, irmão, você bagunçou, fez o que quis. E aí, então, o que eu quero dizer pra você, ídolo você tem que admirar. Eu sei que tem, infelizmente, e aí serve pra mim também, como influenciador digital, apresentador, Índio também, que é ídolo, continua ídolo, não pode estar jogando mais, mas é ídolo, continua ídolo da torcida do Vitória. A gente, como ídolo, a gente tem uma responsabilidade muito grande. A gente influencia pessoas. Índio, quando jogava, ele influencia crianças. Eu, quando apresento podcast, quando eu faço você, trago convidados famosos, eu tenho uma consciência que eu represento alguém, eu represento a minha classe, represento a favela, represento o gueto, o negro. Então eu sei que eu tenho responsabilidade de fala e isso é muito importante. Então você que é ídolo no esporte, no basquete, qualquer área que você seja ídolo de alguém, a pessoa tem admiração, referência, seja alguém que tem um comportamento libado, que tem um caráter que é mais importante, independente do alcance que você tem, independente da mídia que você tem e do dinheiro que você tem, mas que você tem a consciência que você está passando influência para alguém. Isso é muito importante. Índio, como é que você avalia, além do Vitória, em 2007, que você arrebentou, você passou pelo Ipitanga, e acho que foi o Ipitanga, para mim, sua passagem foi muito boa, Ipitanga da Itinga, né? Time que, infelizmente, hoje não migra mais na Série A do Campeonato Baiano, deveria migrar, perdeu muito a potência esportiva. Mas a sua passagem pelo Ipitanga, como é que você analisa essa passagem pelo Ipitanga? Rapaz, foi assim meio inusitado, né? Porque eu tava jogando aqui para a Cearense e o Renatinho, né? Hoje eu tenho até um carinho enorme por ele. É daqui da Itinga também. Sim, Renatinho é mais. Representa aqui a Itinga, né? Tenho um carinho enorme também aqui pela Itinga. Morei aqui na Itinga. E ele tava em Fortaleza, fui assistir um jogo e não sei como é que ele conseguiu entrar no campo, dentro do campo, né? Assim que acabou o jogo. Ele já veio imediato, né? Foi o último jogo do Campeonato Cearense e ele imediato já veio. Tem uma proposta para você ir para Bahia e tal. Eu fiquei até um pouco meio assustado, porque não é de comum, né? Alguém entrar em campo e fazer uma proposta dentro de campo para você. Eu falei, não, pega meu número, depois a gente conversa e tal. E eu tinha uma palavrado, né, com na época era Lula Pereira, o treinador do Ceará, e ele falou comigo após um jogo contra o Ceará, ele falou, rapaz, me procure logo quando acabar o estadual, me procure que eu
deixar você no Ceará. E logo em seguida, né, terminou o campeonato estadual, eu fui, procurei ele pediu para me apresentar no Ceará, me apresentei no Ceará. Mas mesmo assim fiquei ainda dois meses ainda, né, treinando no Ceará. Treinando no Ceará e o Renatinho fazendo uma proposta diariamente, né, para mim. E uma proposta diariamente para mim vir pro Ipitanga, que ia me dar bem aqui, que ia fazer um bom campeonato, que ia fazer uma boa segunda divisão, que ia subir, que ia ser campeão. E se concretizou, né? Eu vim, passei 2 meses no Ceará, não fiquei, vim pro Ipitanga, a gente se consagrou campeão em 2004. Disputamos a primeira divisão em 2005 e fizemos uma campanha, eu acho que nenhum time do interior, mesmo sendo campeão, eu acho, não teve ainda. A gente tivemos uma derrota na semifinal contra o Vitória. E logo em seguida, né, final de 2005, infelizmente o Vitória tinha caído já para a Série C. É horrível essa série. E tinha 2 propostas, né, para mim, era do Bahia e do Vitória. E o Renatinho já tinha dado a palavra ao presidente na época do Bahia, se não me engano, acho que era Maracajá. Maracajá, isso, Paulo Maracajá. Isso. De 2007 para cá foi Paulo Maracajá. Isso, e ele tinha oferecido 70 mil na época, né? 70 mil reais. Isso foi numa terça-feira, se não me engano, para mim ir para lá. Só que saindo lá do Fazendão, o Simval ligou, né? Simval ligou pro Renatinho e falou... Isso aqui é bom demais. Simval ligou pro Renatinho e eu tava presente, tô falando porque eu tava presente. Ligou para ele e falou para mim ir lá no Jardim Amação, na sede do Vitória, né? Que era no Jardim Amação. Sim. E aí nós fomos lá e ele fez o seguinte: rapaz, tem aqui 100 mil. Botou a maleta assim, cheia de dinheiro. O índio vem para cá, 100 mil. E o Renatinho, né, como até hoje ele honrou a palavra dele, disse: não, eu tenho uma palavra com o Bahia até sexta-feira. Se sexta-feira o Bahia não depositar o dinheiro, o índio vem para cá. Então, quando deu sexta-feira, meu dia, o Bahia não depositou o dinheiro, não fez nenhum contato. E 4 horas da tarde a gente foi lá para a sede, né? Para a sede do Vitória. Sim. E eles deram dinheiro, em 100 mil. E o Renatinho pagou, tinha alguns atletas que estavam atrasados, 3 meses, e fez o pagamento de todo mundo. E acabei indo pro Vitória, né? Peraí, então isso aqui é bom, peraí. Isso aqui é importante. Quer dizer que o artilheiro da flechada, o famoso índio, poderia ser jogador do Bahia? A palavra sim, né? O homem tem que ter a palavra, né? Isso é verdade. Então o Renatinho tinha dado a palavra pro presidente na época, e ele não cumpriu, e eu fui e ele cumpriu a palavra com Vitória. Graças a Deus, o índio não foi jogador do Bahia, viu? Graças a Deus. De onde surgiu essa questão? E até bom, índio, você deve ter algum parentesco com índio, né? De indígena? Não, que eu saiba não. Então o apelido surgiu como índio? Porque índio de criança tinha um cabelinho meio grande, né? Sim, índio, cortava franjinha e tal, parecia com índio. E o apelido é desde... Aí veio dessa época. E artilheiro da flechada, por que veio a questão da flecha, né? Quando você faz o gol, você faz uma menção à flechada. Por quê? Rapaz, a gente estava concentrado, né? Eu e o Rafael Córdoba, o goleiro, né? Sim, Rafael Córdoba. Aí ele falou que o Saci tava fazendo os gols, né? Fábio Saci, né? Sim, até foi do Vitória também. Sim. Pro Bahia. Ele fazia os gols e imitava o Saci, colocava o gorrozinho, saía pulando de uma perninha só e tal. Aí ele me chamou, né? Na concentração, eu falei: se tu fizer um gol, eu vou sair pulando de uma perna só, você vai dar uma flecha e eu caio e tal. Aí eu, né, na emoção, né, do clássico, para chegar ao clássico, e se eu fizer 2? Aí lá, eu vou sair pulando de uma perna só e tu vem dar uma rasteira. Foi aonde surgiu, né, o índio. Não foi tanto pela flechada, mas sim pela rasteira. E de lá pra cá, todos os gols comemoravam como o índio, dando a flechada. Que a torcida do Bahia hoje deve pensar, e vai assistir esse podcast com certeza, com pesar, né? Então a gente tem que agradecer, porque o Vitória teve esses ídolos como o Nadson, né, o Dida, o próprio Dida, o Elkson, Ramon Menezes, que hoje é técnico da seleção sub-23. O último Bavi que eu fui, eu vi Ramon ao vivo ali, 2-2, Bahia e Vitória no Barradão, e a gente foi campeão baiano.
Então, o Vitória ele vive dos seus ídolos, graças a Deus. Tem um negocinho chegando aqui pra gente, né? Minha esposa maravilhosa fez, vergonhada, que é um pãozinho que eu tenho certeza que você nunca provou, irmão. É pão, eu acho que é pão de forno, eu acho. Acho que é pão de... É o pão que ela faz aí, eu não sei qual é o pão que ela faz, com a Coca-Colazinha pra esse papo, porque o ídolo da gente merece todo esse carinho e ele foi muito empático com a gente, então isso é interessante. A Cocazinha que vai chegar aqui agora, o pessoal vai trazer pra gente aqui, provar com um pãozinho gostoso, maravilhoso, que a minha digníssima fez. E depois dessa avaliação que você teve sobre Ipitanga, eu gostaria de saber se você teve passagem pelos times do exterior, seja ele Coreia, África, ou China e etc. E como foi essa passagem, como que você avalia a passagem pelo exterior e como é o jogador chegar no exterior? Jogador brasileiro que joga na Europa ou joga no exterior, qual a diferença que você pode citar pra gente aí? Rapaz, eu tive uma passagem, né, pela Coreia do Sul, joguei 3 anos. Logo no começo, né? Logo no começo tive bastante dificuldade, né, em termos de jogo dele. Não muito pela alimentação, né, mas mais pelo sistema de jogo, esquema de jogo, tive uma dificuldade. Fiquei 3 a 4 meses, né, na equipe B. Cheguei jogando, né? Cheguei jogando pela contratação que foi, pelo investimento que foi, mas logo em seguida eu fiquei 3 meses, né, no time B, para pegar ritmo de jogo, adaptação. E graças a Deus, nesses 3 meses fui bem, né? Me adaptei bem e depois comecei a fazer o que eu mais sei fazer, né? Até hoje em baba. Até hoje mesmo de manhã tava tendo babazinho, ainda deixei meus dois. Até mandar um abraço aí pra galera do Quitute com cerveja aqui, que é aqui em Itapuã, na Vila dos Ex-Combatentes. Mandar um abração pra galera que já tem muito tempo com eles. E aí depois comecei a fazer, né, meus gols e entrando na equipe A, porque eles têm, né, tem esse sistema de equipe A, equipe B, que eu acho muito bem essa transição que eles fazem, né? Se o jogador não se adapta assim que chega, já ir para o time B, para ir se acostumando. E logo depois do 4º mês já comecei a entrar, comecei a fazer meus gols, graças a Deus. E fiquei 3 meses e meio, muito feliz e feliz também pelo sair, né, de uma equipe pequena, que nem considerado aqui do Ipitanga, ir para o Vitória, time grande, e sair do Vitória para ir para a Coreia. Com certeza. Feito, né? Feito, isso. E essa conversa do Ipitanga, foi interessante você falar do Ipitanga, que você foi o Vitória. Quando foi que o Vitória começou a te sondar, você já tinha jogado contra o Vitória, etc. Como foi essa sondagem do presidente do Vitória, da época, vendo o seu talento e te levando para o Vitória? Porque assim, né, o Campeonato Baiano, acho que na nossa época tinha mais jogos, né? Eu acho que tinha, no mínimo, acho 15, 16 jogos, se eu não me engano, porque era jogos de ida e volta. Ida e volta. Hoje não, você faz um turno só, já é mais difícil de você até avaliar, né, algum atleta. Mas fui feliz, né, apesar de ter jogado pouco, porque logo antes da estreia, na pré-temporada eu me machuquei. E voltei nas quartas de finais, que foi contra o Colo-Colo. Me recordo até hoje, bem. A gente voltou contra o Colo-Colo, tiramos o Colo-Colo nas quartas de finais e fomos enfrentar o Vitória na semifinal. Perdemos em Terra Nova de 2-0, empatamos no Barradão de 2-2, mas infelizmente o árbitro nesse dia foi... Polêmica, viu? Polêmica. Índico polêmico, pode dizer aí. Não me recordo o nome do juiz, mas ele deixou, né, a desejar muito, puxando um pouquinho pro lado do Vitória. Geralmente time pequeno sempre sofre. Infelizmente. Mas foi uma bela campanha que a gente fez. Se fosse ponto corrida, a gente era vice-campeão. Saímos numa semi, mas se fosse ponto corrida, a gente era vice-campeão. E logo em seguida o Vitória fez essa proposta, né? Não jogar de atacante, jogar de lateral. Lateral, isso. Eu me lembro de você jogar de lateral. Lateral esquerdo, é isso? Direito. Direito, verdade. E o Vitória me comprou jogando de lateral. Mas não, acho que joguei um jogo, se eu não me engano, acho que foi um jogo. Um jogo contra o Barueri, lá na Arena Barueri. Fiz um jogo de lateral, porque o Apodi estava suspenso. E acabei sendo muito feliz também, que fiz o gol lá contra o Barueri, a gente ganhou 1-0. E voltou para dentro de casa e a gente conseguiu o acesso, né? Foi contra o Ferroviário que a gente ganhou de 4-0 e conseguiu o acesso da C.
para B. E foi o que foi, o cara jogava demais, habilidoso, tava vendo algumas... Aquele gol mesmo que você sai da frente do goleiro do Bahia, você corta e faz o golaço, né? Acho que pra mim marca, desculpa, a sua passagem pelo Vitória, e a gente só teve alegrias, né? A torcida do Vitória só teve alegrias com esse grande jogador, índio artilheiro da flechada, que a torcida do Bahia deve lembrar, não com saudosismo, mas deve lembrar com tristeza. Eu gostaria de perguntar a você, e como é que você enxerga o título inédito do Vitória, essa estrela aqui que a gente está, aqui no asterisco, da Série B. Como é que você vê essa questão de Léo Condé, essa equipe que está formada hoje, Oswaldo, o Caio Dantas, o Alejandro, né, o Eric Castilho, o Yuri Castilho está jogando muita bola, esse menino é muito bom, o Wagner Leonardo, zagueirão, Camutanga, essa base que o Vitória está montando ou montou da Série B, que foi campeã, e como é que você enxerga o Vitória hoje da Série A, com o Juan e Everaldo, Alejandro, que está chegando agora? Rapaz, assim, né, eu acho que o Vitória, eu acho que ele tem um torcedor um pouco sofredor, né? Verdade. Porque na minha época o Vitória caiu de uma A para C. E graças a Deus nós conseguimos deixar na A. E agora foi da mesma forma, né? Caiu da A para B, para C e subiu seguido, né? Isso é verdade. E desacreditado, cara. Desacreditado da mesma época da nossa, que a gente perdeu o estadual 2006, a torcida pedindo para mandar todo mundo embora. Mas isso é de uma diretoria competente, que sabe o que está fazendo, seus salários em dias. Isso é que é o mais importante. E não deixou se abater, né? Trouxe alguns atletas para reforçar? Sim, claro, tem que ter. Mas foi poucas peças, que sabia que tinha um elenco bom, que tinha um elenco já entrosado. E a gente conseguiu, né? Na época, 2006, a gente conseguiu acesso faltando 2 rodadas, da C para B. Da B para A, conseguiu também, não fomos campeões, mas conseguiu acesso com antecedência. Eu acho que isso é fruto de uma diretoria que vem fazendo um planejamento certinho, né? Correto. E do mesmo jeito agora. Tem o Oswaldo com um amigo, falo com ele às vezes no WhatsApp. Oswaldo, quero você aqui no podcast do Geórgia, vamos lá, viu? Vamos ver. Falo com ele às vezes, né? Não sou de estar mandando mensagem também, de estar ligando e tal, mas às vezes mandando mensagem para ele. E tá desacreditado, cara. Apesar do título, tá desacreditado. Infelizmente a gente veio aí de 5 anos sem classificar final do Baiano, né? Nem para a final, é sem classificar entre os 4. Então já prega, né, aquela desconfiança. Mas eu creio que o nosso 12º jogador está sendo muito, muito bem, está indo, está comparecendo, está apoiando. E peço, né? Peço, como ex-jogador, queria que na minha época a torcida fosse ajudar a equipe, né? Deixa para criticar depois, que acaba o jogo. Mas enquanto o juizão não encerra o jogo, apoia. Tá perdendo 1-0, mas pode virar nos últimos 2 minutos, 1 minuto. Pode acontecer muita coisa. Então, deixa para vaiar, deixa para criticar depois que o juizão apitar o final. Enquanto isso, continue apoiando até o último minuto. Né? Isso é verdade. Isso que importa. Então, essa história é linda, né? Você vê aí falando esses relatos, acho que é importante. E essa sinergia, o Vitória criou uma sinergia com a torcida, né, da Série B para a Série A, que foi linda. Eu falei no podcast que eu fiz com o César da Lindóia que o Vitória tinha 2% de chance na Série C para subir para a Série B, e ele sobe, e subindo ele conquista esse título inédito. Já quase terminando a entrevista, porque Índio ainda tem alguns compromissos. Como é que você está vendo o planejamento do Vitória para a Série A? Você acredita que o Vitória vai trabalhar para não cair? Ou vai ser a equipe que vai estar ali figurando entre uma vaga na Sul-Americana ou uma possível briga pela Libertadores? Ou a gente vai estar intermediário, até pelos reforços que o Bahia tem, o reforço do Flamengo, Palmeiras, Grêmio, que sempre estão ali, o eixo sempre está ali em cima do campeonato, sempre está nas primeiras fileiras da tabela. Então como é que você vê o Vitória na Série A em 2024? Pai,
Hoje não, né? Sempre eu falo para alguns quando tem alguma entrevista ou alguns amigos que falam, eu acho que tenho certeza que o brasileiro é o campeonato mais difícil, né? Difícil. Do mundo. Do mundo. Porque no mínimo tem 10 equipes, né, brigando pelo título. Então, o Vitória está subindo, né? Queria que o Vitória fosse campeão brasileiro. Tomara. Pronto. Profetiza aí que a gente Isso. vai lá. Mas a gente sabemos que é difícil, sabemos que é uma situação difícil, mas torço, não acompanhei tanto, né? Agora que eu estava um pouquinho distante. Esse 2 meses que eu tô aqui, que eu tô mais, vou fazer, né? Vou ficar 2 meses, né? Tô 1 mês, vou ficar mais 1. Então eu vou, o próximo jogo é a hora do Vitória em casa, eu vou no Bavi. Isso mesmo. Vou em alguns jogos e vejo, né? Ano passado, de Bianca, fomos o ano passado, tivemos decepções, né? Porque nem classificou. Os jogos que a gente foi. Só índio não é pé frio, né? Não. Não pode ser pé frio, vou dizer. Nós já fomos em alguns jogos. Não tivemos ano passado mesmo não tivemos a felicidade de ganhar. Acho que 3, 4 jogos não ganhamos, mas tivemos a felicidade de subir. Então, isso é mais importante. A gente torce aí que venha, né? Vitórias, que a gente voa agora no próximo jogo, se Deus quiser. Vamos. No próximo jogo em casa. A gente vai no Bavi também. Espero que a gente consiga aí vitórias boas, que a equipe venha fazer um bom jogo, que dê aquele respaldo pro torcedor, né? Tá sempre comparecendo, sempre tendo aquele ânimo a mais para poder ir pro estádio e prestigiar o Vitória, que é o mais principal. Onde você falou que você tem uma relação muito boa, e aí eu já aqui nesse vídeo vai estar ao vivo, vai estar no podcast do George. Segue a gente lá, YouTube Podcast do George, tá bom? Segue a gente, compartilha, ativa o sininho para receber notificações, deixa o seu like, se inscreve no canal e nosso Instagram, @podcast do George com 2G de gato, tudo junto, tá certo? Você disse que tem essa relação com o Oswaldo. Qual é a sua relação hoje com o Fábio Mota? O que é que você vê? Para mim, o Fábio Mota surpreendeu. Ele sai da Superintendência de Trânsito de Salvador, que é o presidente do Vitória atual, e na primeira gestão de Fábio Mota, ele é campeão brasileiro com o Vitória da Série B. Qual é a sua relação com o Fábio Mota? Ou qual é a sua relação hoje com o staff do Vitória, os servidores do Vitória, com o antigo presidente do Vitória, Paulo Carneiro, e Fábio Mota hoje, ou com os jogadores do Vitória? Qual a sua relação de contato presencial com eles? Hoje no Vitória eu não fui ano passado, né? Lá no Bardão, tive pouco contato, né? Com a Mota não tenho essa intimidade. Sim, não, sim. Só de que me apresentaram. De atleta mesmo, tinha com o Dionísio, mas como ele saiu, hoje estão esse elo, né, de amizade com o Oswaldo. Mas também com o Mário Silva, que sempre quando eu quero ir no Bardão, sempre o meu contato é diretamente com ele. São poucas pessoas, né? Apesar de ser muito tempo também, vai sempre mudando de comando. Mas sempre quando eu vou no Bardão, sempre sou bem recebido. História. A relação com o torcedor, quando ele vem tirar foto. Não, mas eu vou sempre mais, eu desço pro camarote, mas sim. A Bianca, que sempre que ela fica meio agoniada quando vai, que fica no camarote, quer ir pro meio do torcedor, mas eu entendo o lado do torcedor, né? Às vezes eu vou lá, fico ali no cantinho das imbatíveis, fico ali no cantinho. Abraço pra imbatíveis, né? Fico ali no cantinho das imbatíveis ali, saio ali do camarote e fico lá. Mas o ano passado foi dolorido. E esse ano eu creio que vai ser tem coisas boas, né? A vir. E espero, né? Que o Vitória permaneça, né? Primeiramente que permaneça na Série A, para ter anos, né, consecutivos na Série A e futuramente a gente consiga objetivos maiores. Gente, essa foi a entrevista com o Índio, o artilheiro da flechada, aqui no podcast do George, exclusivo. Você vai ter que só no canal do podcast do George, tá certo? Para mim foi um prazer ter Índio aqui. São 30 minutos aqui de entrevista muito bacana, com esse ídolo da nação rubro-negra, o ídolo do Colossal, o camarada que fez 4 gols no Jair, né, na Sardinha, ou no Bahia, como vocês queiram.
né? Não é para qualquer um artilheiro como esse, você não vai ter outro. Então 2007 foi ano de ouro do Vitória, né? 2007 foi um ano que a torcida do Vitória ela teve esse momento de alegria como está tendo agora, que foi campeão da Série B. E acredito muito nesse time, acredito muito no comando de Léo Condé. Já somos líder do Baianão 2024. Acredito que a gente pode chegar muito longe na Copa do Nordeste. E, antes de terminar, dentro da questão da Copa do Nordeste, você vê o grupo do Vitória. Como é que você vê o Vitória na Copa do Nordeste? Você acha que a gente vai brigar só para ser semifinalista? Ou o Vitória tem capacidade de depender de Fortaleza e Bahia, que estão mais estruturados pela SAF, a Sociedade Anônima de Futebol? Você acha que o Vitória pode ser campeão? Rapaz, a gente fala, né? Eu como ex-atleta, como atleta, né? E ex-atleta, a gente sabe que quando entra nas quatro linhas é outro, Com certeza. é outro jogo. Então, eu acho que torcida influencia, sim. Dinheiro também, sim. Mas quando o atleta quer, quando o grupo está unido, eu acho que sobressai, né? Essa questão do fulano tá melhor, o time A tá bem. Não. Mas quando os atletas hoje que eu vejo, o Vitória hoje ele tem aquele fechamento, né? Vamos falar na gíria de hoje, tem um fechamento. Não é aquele grupo extraordinário que tem várias contratações, mas eu vejo aquele grupo fechado, sabe o que quer, tem suas limitações, sim, mas sabe do que é capaz de fazer nas competições que tem a disputar. E eu creio e estou na torcida que vamos chegar longe. Se Deus quiser. Uns tem jargão, outros tem bordão, e eu tenho esse aqui. Vamos junto, artilheiro, assim, ó. Vamos! Deus abençoe, tamo junto.